como é que a gente sabe que a gente está no ar já? É só olhar no YouTube. E aí, pessoal? Tudo bem? E aí, viewers? Tudo bem? Estamos aí no nosso bate-papo com a Red Hook. Eu sou o Zé, estou com a Estela e com o Dante. Eu vou fazer um pouco das vias de MC do nosso papo hoje. Está passando um avião aqui em Moema agora. Pronto, passou. E o papo hoje é sobre planejamento de canais, né? O nosso tema, a nossa polêmica é o planejamento virou mídia ou mídia virou planejamento, né? Quais são os espaços em comum, quais são os espaços vazios que ninguém quer, que ninguém toca, que ninguém lembra, né? Quais são as bolas que todo mundo corre para cima delas e todo mundo acaba disputando, assim, como é que a gente trabalha junto nesse cenário novo, onde tem um channel planner, né? O que é um channel planner, quais são as disciplinas, quais são os skills, e aí a gente quis trazer esse papo com gente com perfis diferentes, né? Que tem backgrounds bem diferentes, com jeito de pensar também diferentes, para a gente enriquecer essa conversa. Eu estava conversando com a Célia, que eu estou com um curso de planejamento de canais que vai rolar na Red Hook em agosto, e o curso chama Dojo de Estratégia de Canais, Dojo como um tatame, né? Dojo como um lugar onde você vai treinar os golpes e tal. E aí a Célia, como a gente se conhece faz um tempão, e o meu trampo com ela sempre foi como planner, quando ela foi colocar o nome do curso no site da Red Hook, ela colocou Planejamento Dojo Estratégia de Canais. E a gente começou a ver que as pessoas que estavam se inscrevendo no curso eram todos planners ou pessoas que queriam aprender planejamento, mas também queriam aprender as outras coisas do planejamento, queriam aprender né, insight, definição de problema, né, outras coisas mais abrangentes de planejamento. E aí a gente começou a conversar sobre essa questão, mas afinal de contas, né, planejamento não é, né, por onde começa o planejamento, onde é que ele termina, onde é que termina o planejamento de canais, pensamento de canais, onde é que começa a mídia nessa história e tal. Então a gente decidiu fazer esse papo para discutir isso, assim, né, e chamar pessoas que pudessem ajudar a gente a iluminar essa questão, assim. Acho que tem depoimentos bem interessantes aí de todos os lados, né? A gente tem um roteirinho aqui que eu tô puxando aqui, um Google Docs rapidinho aqui que a gente montou, e a primeira pergunta aqui que eu queria fazer para a gente começar e também se apresentar é o seguinte: afinal de contas, como é que se forma um profissional que faz estratégia de canais hoje no Brasil? Né? E queria que vocês respondessem isso já se apresentando. Né? Então, acho que é um jeito de cada um contar sua trajetória aí, e como é que vocês aprenderam a fazer esse treco, e como é que vocês se formaram nessa disciplina, sendo que nós somos os primeiros do Brasil, nós somos a primeira geração do Brasil a fazer esse treco. Né? Então, começar pela Estelinha aí. Estela, bem-vinda. Oi, Zé. Oi, Dante. Bom, prazer, pessoal, estar aqui com vocês, Celinha e todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, vamos lá. O Zé, quando me chamou para esse papo, eu na hora falei, cara, vou entrar nessa porque essa é muito a minha história, assim. Eu não sei, eu acho que vale dividir ela inteira, porque hoje em dia ela já mudou bastante, mas lá atrás foi muito curioso, assim, o movimento de carreira, que eu fiz, né? Eu trabalhava na Lowy, e isso acho que era no comecinho dos anos 2000, e eu trabalhava lá numa área que chamava Channel Planning. Até então, não existia isso, não se falava nessa nomenclatura, né? Eu entrei como estagiária lá, não sabia direito, né, como que funcionava essas divisões de departamento, assim, necessariamente nas agências, mas eu estava lá com esse título, né? E, na verdade, eu trabalhava dentro de um birô.
né, que depois eu fui entender um pouco melhor, mas era um birô de mídia, que é a Initiative, né, tem a Mindshare, hoje em dia tem, né, tem de vários, cada grupo tem o seu birô, mas eu fazia parte de um birô e eu tinha esse título de Channel Planning. E ali eu lidava com técnicas de planejamento e de mídia, né, mas que no final do dia, se eu fosse para uma outra agência, eu teria essa dificuldade de me enquadrar ou numa área ou numa outra, né, porque isso não existia. Mas eu sempre tive interesse, desde a faculdade, em planejamento, sempre fui mais de humanas, enfim. Aí eu fui fazer um papo lá na Thomson, e eu falei, olha, eu quero entrar no planejamento da Thomson. Ele disse, mas você tem experiência em planejamento? Eu falei, olha, eu trabalho com channel planning, eu faço um pouco de planejamento, era a mídia, trabalhava com Unilever na época, América Latina, né? E eu expliquei um pouquinho do que eu fazia, e dos dois lados eu fazia um pouco, mas eu não me aprofundava em nenhuma disciplina, né? Eu tangenciava a mídia, tangenciava o planejamento. O que era bom por um lado, mas naquele período era muito doloroso, né? Porque a gente, né, o mercado precisava de técnicos especialistas que soubessem já de fato aplicar ali na hora. Enfim, a conversa foi se desenrolando e falou assim, não, entra para cá, a gente vai inaugurar uma área aqui de channel planning, eu acho que pode ser legal. Eu falei, mas eu quero planejamento. Não, vem. Só que antes de inaugurar toda essa área, eu entrei como mídia. E eu falei, putz, eu não sei mexer em software, não sei, né, não sou boa de negociação, de números e tal. Mas aí eu entrei nessa e fui me virando, dei a cara para bater. E depois eu consegui mudar, né, para o Channel Planning, que foi uma área que a gente inaugurou lá na Thomson, que depois eu posso entrar no detalhe disso, mas só para não estender muito aqui na apresentação. E depois do Channel Planning eu fui, de fato, para o planejamento. E essa migração minha, ela teve muitas dores, assim, né? Eu acho que o Zé foi uma pessoa que me acompanhou, assim, bastante, foi uma pessoa que me incentivou nessa travessia, né? Porque, imagina, você era mídia, você entrar no planejamento, e eu não entrei como estagiário, já entrava ali, acho que eu era como supervisora, então eu tinha já umas responsabilidades que eu não, né, estava aprendendo. E o que foi, e eu sempre olhava para todo mundo e falava, caramba, eu tô pagando um pedágio, né? Tô na mídia, que saco, que saco. Naquela época eu achava chato, tá? Não sem nenhum preconceito a isso. Mas conforme as coisas foram se desenrolando, eu vi que eu tinha alguma habilidade ou algum interesse e alguma facilidade em talvez, né, falar um pouco sobre canais e mensagens ao mesmo tempo, né? Que eu acho que é onde a gente chega quando a gente está falando de comunicação, de planejamento de comunicação. Então, eu acho que eu fui uma daquelas que estava com facão, assim, sabe? Assim, junto com todos os meus mentores do meu lado, assim, onde a gente estava desbravando ali uma mata que a gente nem sabia dar nome aos bois naquela época, assim, mas a gente começou a experimentar, sabe? Então, a gente olhava o TGA de outro jeito, e ao invés de perguntar quais eram os principais canais, né, que as pessoas consumiam, a gente perguntava antes qual era a pessoa que a gente queria conhecer na época, e depois o que ela consumia. É um detalhe tão simples, mas naquele momento, né, sei lá, há 12 anos atrás, assim, foi quase revolucionário e tal. Então, a minha trajetória ela foi muito experimental nesse sentido de... até quando eu vi esse título, mídia virou planejamento, planejamento virou mídia, isso às vezes até me dá uma certa alergia, assim, porque eu acho que isso é muito do mundo antigo, sabe, se a gente for pensar, assim, porque o mídia hoje não é mais o mídia de antigamente, e o planejamento hoje não é mais o planejamento de antigamente. Então, eu acho que isso é legal também, a gente não tentar se preocupar em enquadrar os departamentos, né? Eu acho que, putz, todos nós aqui, a gente viveu isso de certa forma, assim, né? Então, o mídia hoje, ele é cobrado e por outras coisas, e o planejamento também. Então, a gente ficou muito mais poroso, a gente está muito mais colado um no outro, e eu gosto até de brincar que a gente poderia até trabalhar como duplas criativas, assim, né, de um redator e um diretor de arte, assim, né, cada um com a sua especificidade, mas a gente sempre está embaixo de um guarda-chuva da estratégia.
Só que isso eu fui entender e eu fui ser apoiado oficialmente depois de uma longa trajetória, né? Então, hoje em dia, eu acho que vai estar muito mais fácil para a nova geração que chegar, assim, mas eu acho que aqui a gente ainda está com facão, tanto é que a gente está aqui hoje fazendo essa live para tentar, né, colocar nomes em algumas caixas, mas eu acho que é super importante a gente lembrar que é menos sobre nomear as coisas e muito mais sobre a gente experimentar e trabalhar a vocação, né? A vocação das pessoas, a vocação do projeto, porque hora eu posso ter um chapéu mais de channel planning, hora eu posso ter um chapéu mais de mídia, hora eu posso ter um chapéu mais de planejamento, e segue o jogo. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que incentivar na gente, na nossa equipe, na nova geração. Então, foi uma coisa mais dolorosa no começo da minha carreira, mas que hoje eu penso, até que foi legal, sabe? Eu vejo hoje as pessoas tentando fazer o caminho inverso, né? Planejamento se interessando por mídia, né? Então, enfim, foi um pouco essa, assim, tentei... Falei um pouco de tudo, mas depois eu posso me aprofundar um pouquinho mais, assim, porque é legal falar disso, tem bastante coisa, então... Mas segue o jogo, vou passar a bola para o Dante aí, depois a gente continua. Então, só para retomar para quem está entrando agora, a gente está se apresentando e contando como que a gente começou a fazer esse trampo de planejamento de canais e como é que a gente aprendeu a fazer esse negócio sem ter um professor ou uma disciplina formalizada, né? Perfeito. Estela, maravilhosa a história. Também vou dar esse passo atrás, que eu acho que é interessante também. Eu não sou formado em publicidade, eu sou formado... Que bonitinha, filha do Zé. Sou formado em rádio, TV e cinema, e quando eu entrei na publicidade, na primeira agência, foi em 2010, que antes eu trabalhava, enfim, com produção audiovisual, e aí em 2010 eu caí numa agência, não era uma agência, enfim, tão grande, isso acho que foi bem importante para eu fazer, a gente acaba fazendo quase o 360, e eu entrei para pensar que naquela época era uma buzzword que estava todo mundo falando, que era, enfim, redes sociais, né? Era a grande questão ali, era Orkut ainda, com a questão de não tinha que pensar redes sociais, como teria ideia criativa em redes sociais, era sobre isso. A grande palavra ali na época. E eu entrei assim, eu sempre tive um lado criativo, né, muito forte, e iniciei ali pensando, enfim, o meu trabalho de como eu conseguiria entender, através das redes sociais, como as pessoas se comportam. Porque a minha curiosidade, eu acho que por vir de roteiro e de projetos audiovisual, eu sempre gostava de entender o meu público. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu não tinha, enfim, bagagem nenhuma de publicidade que realmente a gente tem que conhecer o consumidor dali. Mas eu tinha, enfim, essa noção que eu deveria entender profundamente com quem, enfim, aquela agência estava pensando. E através das ferramentas iniciais ali, enfim, Facebook, que a gente tinha, enfim, era o início dali, então o Facebook Audience Insights estava começando, dali eu fui descobrindo como eu poderia, através das redes sociais, entender melhor o comportamento das pessoas. E ali dentro da agência, eu me aproximei das pessoas que trabalhavam com redes, com planejamento. E eles começaram a falar, nossa, Dante, tu tem enfim, uma visão estratégica interessante. Você traz para a agência não tinha, enfim, um papel do mídia, uma visão dos canais também muito interessante. E aí eu comecei a ocupar um espaço que não tinha uma forma, né? Porque eu estou falando ali de 2010, 2011, eu até fiz uma pesquisa hoje, eu coloquei no Google Trends ali, jornada do consumidor, entre aspas, para ver quando que a gente tem o pico daquele termo. E o primeiro pico vem em 2011. Foi numa matéria, aliás, uma matéria que falava dentro do contexto de UX. E depois ali que esse termo começou a crescer dentro, enfim, do universo de agências, né? E aí
eu entrei, então, na verdade, eu adquiri esse conhecimento de entender os papéis dos canais e pensar uma mensagem estratégica para esse canal muito organicamente. Então, no início, era muito dolorido, porque eu não tinha bases e referências para saber se eu estava fazendo um bom trabalho, ou se não estava fazendo um bom trabalho, ou se era isso um trabalho de um planejamento, ou se não era isso um trabalho do planejamento. Foi meio assim, e foi, enfim, tateando e tentando sempre proporcionar. E aí eu acho que teve um lado positivo, é que, enfim, o coração de uma agência sempre é a criação, né? Enfim, dali para a questão criativa, né? E a criação sempre... a criação foi me respeitando, porque eu estava levando os insumos que estavam conseguindo com que eles criassem... enfim, com eles criassem melhor, digamos assim. Então eu fui vendo que realmente eu estava fazendo algo interessante. E aí eu fui estudando. E aí, enfim, eu fui indo para outras agências, conhecendo, enfim, outras pessoas, e eu fui entendendo que, na verdade, eu tinha um papel dentro de um planejamento que era um planejamento diferente, inicialmente, daquele planejamento que, se a gente pegar livros, ou um planejamento de... enfim, um planejamento mais de brand, né? E no início, bem no início, eu sentia que existia um certo preconceito, né? Porque eu notava que quem atuava como planejamento de brand não queria, por exemplo, sentar ali no TDI porque achava que aquilo era inferior, né? Porque eu, aqui nas minhas autorreferências, com as minhas pesquisas qualitativas, tem que me chegar aquilo para, enfim, eu realmente elaborar em cima disso. E aí, enfim, eu passei por esse caminho e hoje eu sinto, enfim, a gente teve uma evolução gigantesca, como a Estela falou, enfim, planejamento, que é aprender a mexer em TDI, né, e, enfim, é fundamental, e essas mudanças sutis, né, de como eu uso a ferramenta para me dar um insight, eu acho que é a grande riqueza, né, porque no final, todos nós queremos entender o consumidor, é sobre isso, seja você mídia, seja você planner, seja você UX, a gente quer entender o consumidor, e cada um, enfim, dos seus conhecimentos, vai fazer a pesquisa ali em cima do consumidor, enfim, para trazer algo de diferente do outro e somar, né? É muito sobre isso, e foi essa a minha carreira para chegar hoje, que eu estou, enfim, hoje estou na Léo, sou diretor ali da área que a gente chama de Data Strategy, tá? E aí tem um ponto interessante, porque a nossa área do planejamento, enfim, do Thiago, que é o nosso VP, nós estamos tentando, a gente está trabalhando como duplas, porque, enfim, a gente pegou pessoas que tinham uma formação inicial de BI, que antes ficava sobre mídia, e a gente trouxe para dentro do planejamento, para duplar com um planejamento que, enfim, vamos colocar alguns nomes, que esses nomes estão caindo, mas um planejamento que ele era mais de branding. Então, com essa dupla de alguém que tem um entendimento, que a gente poderia dizer um pouco mais técnico, um pouco mais tático de canais, sentando em conjunto com um planejamento mais de brand, para a gente tentar ter essa compreensão mais 360. Esse que foi, enfim, um pouco aqui do meu caminho. Pô, muito legal, cara. Bom, eu sou o Zé Lucas. É interessante eu entender as trajetórias. Assim, a minha trajetória ela é exatamente pegando do que você falou, assim, porque eu comecei com um cara clássico de brand strategy, né? Onde escreveu o briefing, aquele briefing incrível, super afiado, né, com a sacada, com puta insight, era a coisa mais importante, assim. E eu lembro, cara, engraçado, assim, eu lembro a primeira vez que eu tinha acabado de chegar na Thomson, isso era 2010, 2011 também, e ainda tava aquela equipe do Ken Fujioka, assim, né, e tinha entrado uma molecada nova na época, que era eu, Caio Delmanto, a Estelinha estava para chegar, ela não tinha chegado ainda. E o meu chefe, que na época era o Macari, ele falou uma coisa que eu achei que foi foda, assim, que até então eu não tinha atentado. Ele falou assim, velho, você está brifando a mídia também. Eu falei, como assim? Não, eu tô escrevendo a mensagem, eu tô escrevendo aqui, né?
eu estou escrevendo a linguagem que a linguagem importante que vai ser traduzida por alguém muito bonitamente, né? Eu nunca imaginei que eu estava aqui brifando, né, o pensamento de como que a comunicação ia acontecer. Então, acho que isso foi o primeiro momento em que eu comecei a ver comunicação de um jeito mais 3D, assim, sabe? Que as ideias, elas aconteciam em 3D, né? Elas tinham, além de começo, meio e fim, elas tinham uma cadência que se desenvolvia, começava aqui, passava por lá, terminava aqui, tinha um tráfego, tudo que tinha que acontecer, né? E aí, pulando 4 anos depois desse primeiro momento, e a Estela já estava lá, né? E aí eu fui para a gringa, né? Rolou uma oportunidade de trampar na Thomson lá de Nova York. Eu aterrisei lá de Maicuia, e na época eu me considerava um bom brand planner, assim, um cara que conseguia traduzir bem, tinha sensibilidade para escrever os briefings bem e tal. E aí eu encontrei lá os channel planners formados no mercado americano, que eram os ninjas, que eram mais sêniores do que eu, em um mercado completamente diferente, que funciona de um jeito completamente diferente, e eles tinham um jeito de trabalhar completamente maluco, para mim, naquela época. Né? E os caras, e assim, eu tive 2 chefes que eram CSO das agências da Thomson, né? Que foram channel planners, né? Eles nunca foram brand planners, nunca, né? E eram caras que começaram no UX, né? Tinha um que foi consultor de negócio, que veio da Deloitte, né? E um outro que vinha de design experience, né? E aí, acho que a primeira reação que eu tive foi ficar meio paralisado com aqueles frameworks, sabe? Porque os americanos, eles não são os caras do discurso, do storytelling, o planejamento dos americanos é todo em frameworks, assim. Então, os caras abrem uma tabela muito louca, com milhares de níveis, assim, e aí eles vão te explicando, e você vai falar assim, né? Então, foi um pouco esse o meu contato com o channel planning. E aí eu fui sacar que o mercado americano, ele tinha esses caras mais velhos e mais ninjas do que a gente, porque o cenário de mídia lá, ele era tão desenvolvido, ele era tão fragmentado, que eles precisavam de um profissional dentro da agência criativa, né? Até porque as agências eram separadas, a mídia e a criação ficavam em agências concorrentes, né? Elas concorriam entre si. Eles precisavam de um cara que conseguisse navegar a complexidade daquele ecossistema. Na verdade, não era nem navegar o ecossistema, era montar ponto a ponto um caminho dentro daquele ecossistema, né? E aí foi trabalhando um pouco com esses caras que eu comecei a aprender a fazer isso. E acho que, sobretudo, aprender que eu tinha uma puta liberdade para pensar os fluxos e os tráfegos das pessoas de um lugar A para o B, e que, mesmo que eles fossem completamente contraintuitivos, funcionaria se eu entendeu? Vamos começar uma campanha no Insta e vamos terminar na TV a cabo, entendeu? Vamos levar as pessoas de um lugar para o outro, porque para esse projeto aqui tem toda a lógica, né? E aí eu comecei a sacar que tinha muita criatividade e muitas sacadas legais né, que aí comecei a ver, o Super Bowl, cara, tinha uma campanha, tipo, as campanhas do Squarespace ficaram famosas no Super Bowl, porque as campanhas, elas no Super Bowl, com o maior budget do ano, elas gastavam 30 segundos para falar, vai para online, né? Tipo, era um teaser, assim, para o online. E aí, a história inteira acontecia no online, né? Então era um mercado ultra maduro para fazer isso, né? Para fazer essa poesia dos canais, assim, né? E aí comecei a pensar mais nisso e comecei a aplicar isso de um jeito melhor, e aí comecei a desenvolver esse skill, assim, mas
né, comparando a vocês, assim, eu comecei a trabalhar ao contrário, né? Então, acho que a próxima pergunta, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem, podemos passar para uma pergunta? Acho que talvez tem uma coisa que eu acho que, né, acho que a gente já, todos nós acho que a gente já passou por isso, que eu acho que essa transição, né, que é isso que a gente está falando, né, do momento que cada um se deparou falando, nossa, em qual lado eu tô, né? Eu acho que essa sensação, assim, ela, às vezes ela é muito materializada quando a dobradinha, né, entre mídia e planejamento, ela não está trabalhando em sintonia, né, ou quando ela está ali, cada um na sua mesa, né, isso significa que daí no final do dia, ou para o cliente, ou para a agência, a gente tem uma dobradinha de estudo de target, então cada um faz tudo, né, isso é muito louco, né, se a gente for pensar, né, cara, tipo, os dois estão estudando pessoas, né, aí cada um tá lá no seu computador fazendo uma análise de quem é aquela pessoa que a gente quer conversar. Cada um à sua maneira, cada um à sua técnica. Então, a gente tem desperdício intelectual aqui, né? Onde cada um está trabalhando para o mesmo fim, né? Mas o processo, ele é desintegrado, né? Então, isso passa por análise de comunicação, onde cada um está olhando o que o concorrente está falando, fazendo um listening. Os dois podem fazer listening, né? Os dois podem estudar as pessoas e devem, né? As jornadas e tudo isso que a gente está falando, né? Mas eu acho que a gente passou por esse momento em que a gente viu essas duas coisas isoladas, né? Ou cada hora a gente num lado, a gente falou, caramba, mas isso é daqui ou isso é dali, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento mesmo de experimentar assim, novas formas, né? Dessas disciplinas e dessas vocações estarem juntas, assim, que isso que o Dante comentou da dupla, né? É uma maneira, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento para que essa nova geração, porque aí a gente ainda consiga pôr em prática essa simbiose, né? Assim, que ela seja muito mais natural do que ela é, né? Então, acho que tem formas da gente juntar diferentes talentos e formar isso uma dupla. A outra forma pode a gente começar também, isso que eu tenho pensado, sabe, é super desafiador, mas quanto que a gente consegue tirar o chapéu de mídia e planejamento e chamar, né, esse talento de estrategista e saber ativar o botão dele, sabe? Putz, agora começa a sua narrativa mais por aqui, mais sistêmica, né? Mais por um planejamento de comunicação. Não, agora eu vou precisar de você como um contador de histórias, né? Mais preocupado com a minúcia, com a mensagem. Então, eu acho que a gente está nessa jogatina aqui, né? É quase um grande caldeirão mesmo que a gente tem e vai muito da gente saber puxar, né? Então, mais do que tentar separar os ingredientes, né? Às vezes também pode ser juntar tudo e, enfim, só vou colocar no mudo aqui para vocês também comentarem. Eu gostei muito quando você falou essa questão de otimização, porque se a gente for pensar, tipo, estamos com um projeto, aí eu tenho, enfim, um planner fazendo análise de comunicação, aí eu tenho, enfim, um planejamento de mídia pegando o Ibope Monitor, e talvez o meu olhar ali, enfim, da análise de comunicação, se eu soubesse quais que são realmente os anunciantes que estão anunciando ali dentro daquele meu objetivo, eu não precisaria estar olhando, enfim, alguns outros players que eu estou olhando, deveria estar olhando outros ali, e é muito, se a gente pegar o processo antigo, né, a gente teria uma reunião que aí o planejamento de mídia iria trazer a questão do investimento, aí o planejamento iria apresentar análise de comunicação para depois avançar. Olha o tempo que a gente está perdendo, e se, enfim, a gente eu acho que essa troca aí, tirar esse chapéu e eu vestir, eu ter o acesso, por exemplo, ali do Ibope Monitor na minha mão, e eu, enfim, saber um pouquinho trabalhar com isso, tá feito, né? Tipo, eu já economizo um processo gigantesco e eu posso colocar duas mentes para pensar em algo muito, enfim, mais profundo, né? Acho que eu queria realçar esse ponto ali que você mencionou enfim, dessa dinâmica. Mas deixa eu perguntar uma coisa, assim, vocês acham que
eu gostei da ideia da simbiose mais natural, assim, mas do ponto de vista do ser humaninho, vocês acham que essa simbiose ela é uma simbiose de skills dentro de uma pessoa? Ou seja, a gente está falando de gente com mais botões dentro de si, como parafraseando a Estela, ou essa simbiose é mais entre pessoas que são mais especializadas, né, que têm nomes maiores e mais complicados de falar no seu crachá, né, e todas trabalhando juntas? Posso dar uma experiência? A gente tentou fazer com que, enfim, todo o departamento virasse, enfim, uma pessoa só, né, sabe? Essa pessoa tivesse, enfim, esse conhecimento e conseguisse, enfim, trabalhar dentro desses dois pontos, mais mídia e ali mais planejamento, tá? A gente não teve 100% de sucesso, então aí a gente deu esse passo novamente para formar duplas. Eu acho que tem que ter uma maturidade, né, muito grande, e a gente continua com duplas para ter essa nova educação, que um ensina para o outro um ponto e o outro ensina, enfim, para o ponto. Um modo que a gente encontrou que não é sobre hierarquia. Então, essas minhas duplas, eu não preciso ter um gerente que era planejamento e um gerente que era BI, porque não é sobre, enfim, essa hierarquia. Eu poderia colocar, eu coloco um gerente que era de uma origem mais de BI, um de BI de social, dali, misturado com um assistente de planejamento. E faço com que as coisas vão, enfim, um vai ensinando o mundo para o outro. E pode ser que em algum momento de uma maturidade de evolução, eu consiga ter, enfim, um perfil que consegue acionar tudo isso. Isso é de uma experiência que a gente viveu, sabe? Que eu vivi. Por isso que a gente ainda está nesse momento das duplas. Eu acho que as especialidades ainda, elas são muito importantes, né, porque a gente está justamente nesse momento de aprendizagem, então, esses especialistas, eles precisam estar com a gente, né, inclusive, para, quiçá, no futuro, todos nós tenhamos um pouquinho desse botão aí dentro de nós, né, mas eu acho que nesse momento, assim, até por uma questão de repertório, assim, a gente ainda não tem tantos profissionais dedicados a tudo, né? A gente acho que está nessa formação de profissionais que já estão aí com seus botões, assim, mas a gente aqui ainda, né? A gente está criando os nossos, assim, então cada um veio de um jeito. Então, por isso que eu acho que eu falo muito dessa nova geração, porque eu acho que acredito que vai vir coisas diferentes, sabe? Assim, onde hoje a gente está num momento completamente ainda com facão. Então, a gente está aqui desbravando, então os especialistas são importantes, a gente precisa deles, agora que só os especialistas também vão ser, vão ter vários botões, né? Não significa que eles vão abastecer a gente e eles vão sair do jogo, muito pelo contrário, eu acho que eles também vão se tornar profissionais híbridos no futuro, assim, sabe? Profissionais porosos que também não são ali só específicos e dedicados àquela função de listening, né? Eu acho que os dois lados é super importante, né? Não são os especialistas abastecendo o planejamento ou o mídia antigo, de certa forma. Essa via de duas mãos aí, a gente vê quem que se interessa, né? Quem que se interessa e quem ainda tem a curiosidade em adquirindo esse repertório e colocando aí de novo todos os seus botões no mesmo corpo, né? Pode ser que sempre, né? A gente sabe disso, tem pessoas que sempre querem ser especialistas e técnicas em uma coisa e tá tudo certo, né? Mas eu acho que esse momento que a gente está fundindo é onde a gente vai ver a graça da história, sabe? Assim, a gente vai ver pessoas aflorando com... Cara, eu nem vou saber falar o que ela é, sabe? Eu vou falar, putz, eu quero o Dante e o Zé nesse projeto, assim, né? E a gente vai trocar uma ideia, né? Aquele briefing, né, antigo, onde a gente tinha só uma caixa dedicada a canais ou mídia, isso não existe mais e cada vez vai deixar de existir. Mas a gente vai juntos costurar, fazer uma história, um ecossistema juntos,
pelo repertório, pelo conhecimento que a gente vai trazer, assim. Acho que, eu espero que seja difícil a gente identificar, assim, né, até da onde a gente veio, né, acho que quanto mais a gente estiver abastecido, né, acho que é um momento de abastecimento mesmo, assim, nosso, enquanto profissional, né. Caralho. Seguindo para. Acho que é uma continuação desse assunto exatamente, né? Que acho que a pergunta está quase respondida, né, do que a gente falou agora, né, falando da jornada do consumidor. Assim, a jornada do consumidor, de quem que é a responsabilidade dela dentro da agência? Afinal de contas. Né? E acho que a segunda pergunta essa é uma ferramenta que todo mundo usa, essa é uma ferramenta comum, né, às agências, esse é um pensamento comum, ele ainda é bom, ele ainda ajuda. Eu vejo que a jornada do consumidor, enfim, e tentar desvendar, entender uma responsabilidade da agência como um todo, né? A gente, enfim, está criando ali para as pessoas, né? Então a gente tentar codificar ali no máximo, enfim, acho que todas as áreas estão trabalhando para isso. Até um fato que eu acho interessante, que eu sempre tenho um receio do meu trabalho, muitas vezes, e olha que louco, eu acho, porque a gente tenta se colocar em caixinhas, de quando eu tô, enfim, ali tô atuando ali num papel de encontrar os canais, achar que eu estou fazendo o trabalho da mídia. E eu tenho uma grande preocupação, e eu sempre, enfim, converso ali com o diretor de mídia, tudo para a gente tentar ver, olha, tu acha que eu estou avançando linhas e eu tô, talvez minha recomendação, eu não tenho todos os skills necessários para dar essa recomendação, acha que eu devo chegar até aqui e, enfim, e eu entrego para você dali da questão para, enfim, até para um respeito também ali de um conhecimento maior que a pessoa tem sobre essa disciplina, enfim, a disciplina da mídia, que se a gente pegar muito resumidamente, assim, olha, eu tô, enfim, resumindo muito sobre essa questão da compra, qual que é o melhor espaço para eu comprar ali, enfim, para passar a mensagem, né? Só que tanto a mídia quanto eu, quanto, enfim, a gente pegar se eu pegar um planejamento, a gente está preocupado de realmente decodificar qual que é esse caminho desse consumidor, quais que são os pontos de contato que ele está atuando, conseguir criar esse mapa, fazer esse ecossistema dali. E aí pensar, para aquele veículo, qual que é a melhor mensagem que eu desdobro dessa ideia? E eu acho que aqui tem um ponto interessante também. O nosso trabalho, talvez tenha essa questão do que é mídia e o que é planejamento, porque antes, né, e, enfim, agências que ainda não estão pensando dessa forma, a ideia já vinha no formato, né, porque a ideia já vinha em formato de filme. Eu não estava falando sobre algo abstrato, porque a minha luta, e eu acho que a luta de todo o nosso departamento, é dar um caminho para vir uma ideia que eu tenho uma big idea, realmente, essa palavra que tanta gente usa, e o formato que eu vou transformar essa ideia, ela vai vir de um trabalho, de um estudo em conjunto, ou em conjunto, ou muitas vezes direcionado de um documento, de um channel planning, e que não venha já de um brief para virar já um formato que é o filme. Porque eu acho que quando já vem disso, é quando começa a mais bater enfim, essas cabeças, porque aí o mídia fala, não, mas espera aí, mas aí eu tenho a função só, então, de selecionar a compra daquele veículo, e aí eu acho que a gente entra muito eu vou entrando muito em caixinhas e não deixo um trabalho realmente fluir. Eu queria passar por esse ponto, eu acho também, um pouco dessa dificuldade de dizer o que é o que é, eu estou tentando aqui elaborar na minha cabeça, mas o que é planejamento e o que é mídia, é que talvez a gente foi muito acostumado de já pensar a ideia num formato, e aí parece que o trabalho já acabou. O Dante congelou para mim. Para mim também.
Bom, posso... Ele voltou? Voltou. Não, acho que não. Daí, te volta? Bom. Bom, Zé, bom, vamos continuar aqui. Uhum. Cara, eu acho que se a gente encarar a jornada, né, voltando para sua pergunta aí de quem que é, assim, eu acho que também vale a reflexão da gente não se forçar a ficar distinguindo, né, quem é o dono, quem não é. Eu acho que isso é super desafiador, assim, quando a gente ainda tem duas disciplinas dentro, né, de uma instituição, assim, mas se o que a gente está chamando de jornada é um instrumento de pesquisa para a gente estudar pessoas, eu acho que ela é válida, sabe? E a gente vai precisar dos dois olhares na mesa. Então, a gente vai precisar de uma formação aí mais, né, vou chamar aqui de engenharia e do arquiteto, assim, sabe? A gente vai precisar das duas pessoas trazendo insights, trazendo observações e problematizando ali a mesma missão que a gente está. Então, eu acho que no final do dia, assim, a gente está falando muito sobre vocação, né? Assim, Uhum. às vezes é uma pessoa que tem uma vocação mais, né, mais que vem aí da disciplina da mídia, outra é uma vocação que vem mais de uma história de ser mais narrativo, de contador de histórias, uma outra é uma questão mais técnica, mas cada um precisa ser um pouco dos dois. Então, talvez a gente tenha que, sei lá, falar menos sobre o que que é um, o que que é o outro, e a gente ir sem medo, sabe, para essa mistura, assim, acho que não tem forma, assim, a gente está nessa era da experimentação, de novos modelos de trabalho, e eu acho que vai muito depender do nosso processo, assim, até chegar no final, né, porque quanto mais a gente experimentar novas formas de trabalhar, eu acho que a gente pode chegar em novos lugares, assim, então, porque os talentos estão aí, as ferramentas são as mesmas, né? Estão evoluindo, a gente está acompanhando, cada agência tem a sua, ou tem acesso a todas, mas vai muito de como que a gente mistura, né, os talentos e como que a gente dá acesso para tudo isso para resolver o problema da marca, né, do cliente. Eu concordo com você que eu acho que tem uma. Eu acho que o grande desafio, acho que o desafio sempre é estabelecer linguagem comum. Peraí que o Dante está mandando uma mensagem que ele conseguiu entrar. Oi. Acho que o desafio, pelo menos que eu tenho vivido, é sempre sobre estabelecer uma linguagem comum, assim, um código, né, que seja uma metodologia, e eu concordo que ela, assim, é engraçado, porque essa pergunta sobre, né, quem é o dono desse treco, assim, ela já é tautológica, assim, né, porque se o resto da agência não trabalha, né, com esse mesmo jeito de pensar, não funciona, né, simplesmente não funciona, assim. Eu estou pensando num job que entrou na Energy agora há pouco, a gente tá trampando nele, que ele é um job que ele é só um pedaço. Ele é, de fato, muito vertical, porque ele é só um pedaço da jornada, assim. Porque já tem uma agência fazendo um outro, e já tem outra agência fazendo outro. Né? E é uma coisa assim, o cliente meio que falou para a gente, não saia do seu quadrado, né? O seu trabalho é um trabalho de consideração. Bom, né? E eu acho que a grande. Assim, foi interessante ver que a gente teve dificuldade internamente para a gente se catequizar, para a gente cair na real de o que acontecia com esses seres humanos, com essas criaturas, nessa fase de consideração, nessa história, né? Porque assim, a gente tipo, a gente não era responsável pela estrada do penhasco A, a gente não era responsável pela estrada pelo penhasco B, a gente só era responsável pela ponte. E aí a gente foi precisar entender o que acontecia com as pessoas e qual que era a vista que as pessoas tinham da ponte, né? E foi interessante isso, porque a gente começou a ter ideias que não eram de consideração em um determinado ponto. Começou a ter ideias que eram de awareness, né? E eu falei assim, essas ideias são boas, tá, vamos levar, mas peraí, vamos também trabalhar aqui o que a gente viu o briefing, né?
E então eu acho que o meu ponto é só que assim, acho que não tem que ter dono, eu acho que talvez tenha um bedel do rigor, sabe? Assim, um bedel de falar assim, velho, consideração é quando o humano, a mina, já sabem que o seu produto existe. O que acontece no córtex dessa pessoa quando ela já sabe que sua marca existe? Qual que é a dúvida que acende? Para quem que ela vai perguntar? Né, assim, e aí é o espaço desse briefing aí da tal da consideração, assim, né? E aí e acho que a responsabilidade do planner ou do planejador de canais é conseguir, palavra bonita é polinizar, né, a agência com esse conhecimento, a palavra certa é convencer, né, a agência tudo de que é isso que precisa fazer, assim. Mas eu acho que é tudo sobre construção de linguagem e códigos, assim, eu estou numa agência que está começando, uma agência de três anos, a gente está nesse momento de construção de códigos, né, e construção de linguagem comum que diferencia a gente, assim, então é legal ver esse processo acontecendo. Dante, você foi cortado pelos deuses da internet. Cortado, comecei a falar algo já. É que eu tô no interior, tá, pessoal? Então aqui a internet vai oscilando. Mas o ponto que eu tava colocando é justamente esse, que é uma responsabilidade compartilhada, né? E aí o perigo de uma responsabilidade compartilhada é se eu só fico fazendo. Se eu não tenho, enfim, a noção e se eu não tenho bem pré-estabelecido o que eu devo fazer como a minha entrega, pode ficar como sendo, enfim, um projeto que não tem dono, e aí aquilo fica rodando pela agência, e quando está nos últimos minutos quer encontrar alguém ali para dar uma solução, né? Então, acho que esse cuidado, quando a gente pensa nessa entrega da jornada, é de realmente, enfim, vamos trabalhar de uma forma integrada, né? Enfim, para a gente conseguir mapear isso da melhor maneira com enfim, os conhecimentos que cada um tem dali das suas disciplinas, a gente construir isso de forma integrada. Eu acho que ter realmente alguém, e aí eu assumo muito dessa visão de quem realmente vai realmente dar o papel final ali daquilo que está sendo construído em conjunto, porque senão eu percebo que fica sem dona e fica, na verdade, um jogando para o outro porque não sabe solucionar ali. Então, a única preocupação é disso, sabe? De a gente ter realmente alguém cuidando dali, é o que vai responder sobre aquilo. Que acho que é exatamente o ponto dos espaços, os espaços vazios, são as bolas, né? Como é que é? A história do cachorro com muitos donos, né? Das Exato. bolas que ficam quicando. E aí é sempre no último minuto, né? A gente precisa. Aí é aquela correria que, se fosse bem estruturado desde o início, com todo mundo, enfim, contribuindo dali, né? Seria, enfim, a melhor maneira de a gente construir isso e realmente responder essa grande questão da jornada do consumidor, né? Uhum. Esse termo tão falado. Não, e é engraçado que eu acho também interessante que, como às vezes o vocabulário é redundante, né? Tem muitas palavras para falar sobre a mesma coisa, às vezes uma palavra para falar de duas coisas, né? Então a gente também recebe pedidos tortos, né? A gente é chamado de emergência para fazer um channel planning. Mas, e o que é isso? Como assim channel planning? Onde é que a gente já está aqui nesse estágio do processo, né? Como assim? Tem uma apresentação amanhã à noite, como é que... Né? Eu tive uma experiência, isso é muito interessante, Zé. E aí eu pergunto como é que vocês lidam com isso? Ótimo, de conseguir pedir, porque chegou recentemente, a gente precisa fazer um channel play, tipo, uma apresentação para amanhã, uma coisa louca, enfim, atendimento, né? Não tem ainda, enfim, um conhecimento, mas assim, gente, mas um channel planning para amanhã, né? A gente já tem, na verdade, meio que já está tudo
feito, então não faz sentido algum. Na verdade, o que ele queria era só para a gente dar uma olhada maior ali no GA do Analytics daquele site que, enfim, que a gente estaria fazendo, só para conferir uma questão do público que está entrando ali. Então, muitas vezes o não conhecimento a pessoa acaba falando, enfim, a primeira palavra que vem, abrindo um pedido, que se você não parar a bola, fala, mas peraí, gente, o que realmente a gente tem que fazer da entrega? Talvez você coloque uma equipe para trabalhar em algo que não faz sentido nenhum, porque pô, já está tudo criado, sabe? Então, um channel planning, para quê? Se eu já tenho tudo ali. Queria trazer essa, que foi recente aqui, que foi, enfim, se a coisa passasse, iria dar, enfim, um estresse sem necessidade alguma. E é louco, né? Porque a gente está falando da dupla, mas também tem a tríade, né? Que é a criação na parada, né? Que é justamente esse descompasso. Então, assim, de nada adianta, né, a gente ficar criando essas jornadas, esses ecossistemas lindos e maravilhosos, se no final é isso que o Zé comentou, o Dante também, né? A criação às vezes não se engaja, não se interessa, ou entra num timing errado e de nada serve, né? Assim, que nem... Lembra, Zé, quando falava na época lá pra gente, falou assim, putz, a estratégia está aprovada, a criação não, né? Cara, isso não é um elogio, né? A gente sabe já disso, então significa que a gente está completamente não sintonizado, né, na mesma história. Então, eu acho que quando esses pedidos malucos começam a surgir, assim, é um sinalizador vermelho de que está cada um trabalhando no seu quadrado, né? Porque eu não estou entendendo o que o outro está querendo. Então, se ele me pediu, né, na véspera, um channel planning, é porque ele está com alguma dificuldade, que ele está verbalizando dessa forma, mas assim, peraí, né, qual que é a sua dificuldade? Então, né, tá faltando inspiração, você quer ajuda em referência, qual que é o seu problema? Então, eu acho que são sinais de que a gente ficou departamentalizado, ou a gente trabalhou de forma isolada aí no processo. Então, puta, de novo é o processo, né, cara? O processo, ele é tão, às vezes... E é isso, cada projeto tem um processo também. Isso que é desafiador, né? Porque a gente, às vezes, quer entrar no automático, quer fazer jornada, quer fazer, né, o mesmo pacotinho, né, para cada job. E eu acho que, às vezes, as conversas mais importantes são os nossos kickoffs, assim, mas são kickoffs, às vezes... muito transparentes, do tipo assim, o que você quer que eu te ajude, né? Assim, como eu posso ser útil aqui? E não eu querer simplesmente desenhar um keynote lindo para não, né? Então, assim, eu acho que também tem que ter essa maturidade muito franca em todos os kickoffs, assim, e falar, cara, tipo, o que a gente quer, né? E não esquecer disso também no processo, não esquecer disso, né? Porque a gente se perde, porque a gente se embala, a gente gosta de fazer o que a gente sabe fazer e a gente, às vezes, se atropela nisso. Então, a gente acho que volta para, né, para a gente ser os melhores comunicadores entre si, assim, enquanto time, né? Opa, foi mal. Falando em como é que você falou, Estela? Botões vermelhos, alarmes vermelhos, acho ótimo. Eu tava aqui na página do YouTube vendo uma pergunta. Acho que é da Marcela, não, da Gabriela, desculpa, que é também sobre uma interação entre áreas também. E quando que o trabalho de channel planning pode invadir ou pode atrapalhar a mídia? Acho que essa é uma pergunta boa também. Se é que atrapalha. Putz, até queria ouvir um pouco mais, assim, essa pergunta. Acho difícil no seco, assim, responder, porque, de novo, assim, a gente está falando de planejamento de canais. Quando a gente está falando de channel planning, nada mais é do que um planejamento de canais de comunicação de uma campanha, né? E isso pode ser abastecido por informações de pessoas, informações, né, da audiência, de otimização do canal, pode ser abastecido por abrangência do canal, penetração, afinidade. Então, assim, são dados de tudo que é lugar
né, que dependendo das disciplinas que você tiver, ou dos talentos que você tiver, né, desses especialistas, todos podem contribuir para o channel planning. Eu acho que vale muito definir, assim, qual que é a espinha dorsal do seu trabalho, sabe? Então, vai ser o planejamento de canais, esse channel planning, ele vai ser a espinha dorsal do que a gente vai criar, né? E a partir daí, o mídia, o planejamento, a pessoa de conteúdo, o criativo, todo mundo trabalha a favor daquilo, né? Então, eu acho que isso também é super importante, de novo, a gente combinar o jogo, né? Assim, é tão simples, né? Mas a gente se enrola, né? Porque daí não fica isso é meu, isso é seu, né? Então, assim, puta, a gente combinou que a gente vai abastecer esse framework aqui, por exemplo, que o Zé comentou no início, ou a gente vai agora trabalhar, na verdade, em recortar melhor um pouco o problema. Esse problema está um pouco abrangente, então, nossa função aqui, enquanto técnicos, né, cada um à sua maneira, a gente vai lapidar o problema e cada um vai trazer um pouco melhor qual que é o melhor recorte desse problema. Aí o mídia entra, o planejamento entra, o estrategista, seja lá qual for o nome, né. Talvez seja um pouco dessa história da gente combinar qual que vai ser a nossa espinha, né, para o projeto. Não, eu super concordo. Acho que, para mim, acho que voltando para o seu ponto anterior, assim, invasão talvez seja um termo errado, mas talvez, assim, pode haver uma incoerência, pode haver um desencontro se os dois trabalharam totalmente em paralelo, né? Quer dizer que não houve alinhamento estratégico e não houve um compartilhamento de linguagem, um compartilhamento de um framework, ou de um pensamento, ou de uma ideia de como as coisas vão acontecer, né? Porque os skills, eles são fundamentais, assim, eles têm uma sobreposição grande, mas, assim, tem skills que não se sobrepõem, né? E são muito necessários que trabalhem juntos, assim, né? Porque, puta, não conheço um channel planner que tenha qualquer tipo de skill de negociação com o veículo. Não conheço, sabe, assim, acho que ainda as leis newtonianas da mídia ainda também, a gente ainda não domina, assim, eu ainda não sei calcular alcance, cobertura, afinidade necessárias, frequência, e transformar isso em dinheiro, como mídia consegue, né? Porque eu acho que é um skill que, não sei, acho que é um skill que pode totalmente continuar especializado, enquanto que né, o meu entendimento, né, ou eu como um guia desse entendimento de qual que é o comportamento das pessoas num determinado momento, num determinado canal, é o ponto de intersecção entre a mídia, o planejamento, a criação, né? Esse entendimento, assim, ó, os caras estão ali naquele lugar, naquele momento, os caras estão na gôndola, com o celular na mão, e eles acabaram de chegar na barra do Google. É agora, né? Tipo, a capacidade de visualizar esse momento vai ter repercussões para todos, né? Vai ter repercussão para o criativo, vai ter repercussão para o mídia, né? Mas precisa ver essa interseção, precisa ver esse momento onde todo mundo chega à conclusão que, de fato, o cara vai estar lá na gôndola com o celular na mão e ele vai ter uma dúvida, né? E ele vai, ou ele vai procurar o influencer dele no Instagram para ver qual que é o suplemento alimentar que o influencer dele toma, ou ele vai perguntar para o Google, né? Não, total. Eu sou muito a favor das largadas, né, desses kickoffs, ou qualquer nome aqui que a gente dê para isso, elas sejam plurais, assim, então, e não comecem isolados com verdadeiro, né, assim, eu vou trazer a minha verdade para a mesa, eu vou passar, né, 3 dias com esse projeto debaixo do meu braço, e eu vou daí dividir com o restante do time. Acho que se a gente promover já essas saídas, né, de projeto coletivamente, eu acho que aqui a gente já entende que um não está invadindo o espaço do outro, que na verdade a gente quer chegar no mesmo lugar junto, né, e a gente não tem mais um ambiente físico para nos ajudar a colar coisas na parede, a gente fazer salas para isso, né, mas eu acho que esse é o espírito, sabe, de cada um trazer o que pode contribuir, tendo muito claro qual é o fim, né, o fim, talvez, e o trilho aqui, né, que nem a gente pontuou dessa história, porque a gente vai
acho que a história é essa, assim, a gente vai precisar de técnicos, especialistas sempre, e os generalistas também vão precisar continuar existindo, né? Então, o que não pode, talvez, é só ficar com um desses dois lados, né, por muito tempo, porque eu acho que daí a gente perde o aprendizado, né, e a gente não vai evoluindo. Então, essa conexão e não só a passada de bastão, né, antes era sobre passada de bastão, né, o planejamento, né, então agora é a vez da mídia, eu saio da cena, depois agora é a vez do... Então, assim, é transformar esse bastão nessa conexão, assim, né, da gente tentar fomentar isso ao máximo, assim. Eu acho tão lindo quando a gente vê uma apresentação de um keynote que tu não consegue dizer se aquilo é mídia, se aquilo é planejamento, né? Ou, enfim, se é criação, porque muitas vezes a criação, se eu tenho uma campanha, enfim, de conversão, ela vai entregar sobre, enfim, determinados formatos dali. Então, eu acho que quando a gente tem essa definição inicial, né? Olha, a gente vai seguir por esse caminho, esse é nosso objetivo daqui. Então, vamos colaborativamente construir desta forma. E aí a gente vai colocando os inputs e dentro das suas bagagens de algumas disciplinas que cada um tem um histórico sobre isso, a gente tem essa construção plural, que é o que se torna, acho que, tão rico que os clientes, né? Eu acho que, enfim, é os momentos que o cliente fala, nossa, eu tenho uma agência, eu tenho uma equipe que está de forma realmente trabalhando integrada, que está tudo fluindo, que eu não tenho capítulos ali, né? Aquela apresentação que vai o planejamento, fala, aí vai a criação, mostra, vai a mídia e tentar colocar, enfim, vender ali as graninhas, não, sabe? Eu acho que não é mais até dessa construção de como apresentar, né? A coisa ser realmente fluida dali numa apresentação que conta uma história, que no final que a gente precisa contar uma história. A gente usa essas disciplinas para a gente passar essa grande história. Super concordo, cara. Acho que é a ambição máxima, assim, a gente conseguir fazer um trabalho que é indivisível, né? Infungível, assim, é maravilhoso quando isso rola, assim. Sempre quando eu consegui fazer isso, era colocando sempre o consumidor na perspectiva, era sempre uma história sobre aquela pessoa, né, querendo alguma coisa lá na frente e a gente ajudando ela a conseguir chegar lá, assim. E aí a gente consegue fazer uma apresentação que não é exatamente linear, no sentido, olha, planejamento, agora vem a mídia, agora vem a criação, e do caralho. Eu queria fazer uma pergunta aqui, pensando um pouco mais nesses skills, assim, o que vocês aconselham de leitura ou de fonte para quem está buscando um entendimento de canal, ou por onde começar? Difícil, estou pensando. Vai, Dante, manda aí. Também, aqui. Eu, na verdade, eu acho que tem muitas coisas, enfim, na internet, e, enfim, claro, tem muitas coisas na internet, que bom, né? Ela serve para isso. Mas eu acho que, tipo, dentro, por exemplo, digita no Google Consplan, sabe? Que ali eu acho que já vai vir do lado de fora, que, enfim, o Zé falou um pouco aqui, eu acho que a Estela também pincelou a questão de como que é a dinâmica lá fora, né? Que a gente tem, enfim, agências que são doce de mídia, e aí que realmente que surgiu essa necessidade de eu ter um planejamento que vai pensar, enfim, esses canais ali para ter uma interlocução melhor com a agência criativa. Eu acho que ali, se a gente se digita essa expressão, você vai, enfim, consumir diversos conteúdos com isso. Acho que tentar entender como que esses meios novos, eles funcionam. Então, tem diversos cursos dentro dali do Facebook, Blueprint, sabe, de entender, enfim, o consumidor, tentar ir desvendando, sabe, tipo, todo mundo, você pode ter um acesso, enfim, ao Google Analytics dali, aí você entender o que além
enfim, de números, de tráfego, de acessos, eu consigo fazer dentro de um Google Analytics, né? Eu consigo ter uma visão de demográfico. Aí será que eu não consigo cruzar esse demográfico com uma informação que eu construo esse público ali dentro de um Facebook Audience Insights, que também é uma ferramenta, enfim, gratuita, que a gente sabe que nem todas as agências têm TDI ali da vida, né? Pode, enfim, tentar um trial de uma outra ferramenta, como, por exemplo, um GWI, que é uma ferramenta que te dá um trial ali de uns 15 dias, que é um TDI online, que também consegue... Eu acho que você tem que ir explorando, sabe? Eu acho que é muito disso, a pesquisa exploratória dali para você ir construindo, enfim, suas referências, tendo frameworks, né? A gente sabe que dentro dessa área, enfim... a gente tem diversos frameworks ali, enfim, alguns templates, e tentar olhar esses templates e como que isso consegue me ajudar num determinado trabalho. Eu acho que seria esse, enfim, o melhor caminho. Super, boas referências. Eu não vou tentar me arriscar aqui em referências também, que nem o que o Dante já passou, mas eu acho que tem talvez uma lógica assim, de pensamento que pode ajudar, que é a gente sempre tentar voltar quando a gente estiver, né, tentando ser um pouco mais estrategista nesse sentido, voltar para o conteúdo, assim, porque o conteúdo, ele pode ser, né, conteúdo aqui / mensagem, ele pode ser o encontro entre o canal e a pessoa, né? Então, se a gente tentar transitar no que eu vou abastecer, né, qual vai ser o meu recheio aqui da minha história, eventualmente eu vou ter que pensar aonde eu vou pôr isso, então qual vai ser o canal, né? E eventualmente eu vou ter que pensar na pessoa recebendo isso, que é um olhar um pouco mais focado aqui em humanas. Então, talvez uma avenida aqui mais chapa branca é o conteúdo, sabe? Assim, eu acho que ele nos liberta um pouco dessa história de tentar enquadrar isso como planejamento ou como mídia, assim, mas, cara, qual que é o assunto, sabe? Assim, qual que é a história? E na hora que você pensar nessa história, naturalmente você fala, cara, essa história precisa acontecer de forma muito rápida, em 3 segundos. Senão ela vai perder sentido, né? Ou, putz, na verdade, quem tiver interessado em saber um pouco mais, precisa ter um espaço para isso, né? Então, talvez, se a gente tentar guiar o nosso olhar sobre como melhor contar essa história, como endereçar tudo que eu quero falar, né? Eu vou naturalmente criando ali a minha jornada de canais e de mensagem, né? Que eu possa, enfim, preencher aí todo o framework que a gente sabe que a gente precisa preencher, às vezes, no final do dia, né? Mas talvez ser esse guardião do conteúdo pode ser bom para a gente não se perder só nas caixas, né? Caralho, tem um cara que sempre ajuda, que é o Julian Cole, que eu acho, puta, ele sempre rola um framework legal, e ele consegue explicar as coisas com uma simplicidade que eu acho foda, assim. Até porque eu acho que o assunto às vezes fica muito complicado e muito rigoroso e etéreo, né? Quando a gente começa a falar de comportamento, né? E quais são os bits de informação que a pessoa já recebeu em determinado momento, em determinado pedaço da jornada, em cada canal e tal. Eu adoro o approach dele, que tem muito mais a ver com as ideias, e como que as ideias, as big ideas, as platform ideas que o Dante mencionou, né? Como que, assim, é um raciocínio de como que elas podem acontecer da melhor forma possível, né? Como que elas podem nascer, crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, assim, que eu acho que é um outro jeito legal de pensar, né? Que não é a jornada como como é que eu vou dizer, como aquela estrutura metálica onde você vai construir tudo em cima, mas como alguém que tem esse talento faz uma ideia que ela é agnóstica crescer, né, nesse 3D que eu estava falando, assim. Outra coisa que eu acho legal, que é um exercício que eu sempre, assim,
convido o povo a fazer é pensar o que ela está fazendo e o que ela está pensando quando ela tá na frente de uma tela específica, assim, sabe? Qual que é o momento em que você está quando você está fazendo, quando você está no Insta, quando você está no TikTok, qual que é o momento que está acontecendo na sua vida? Né? Isso quer dizer que um plano seu pode passar por esse momento. Né? Você pode, um jeito de empatizar com as pessoas. Né? Eu acho que o channel planning, ele mais do que tudo, ele é exatamente a empatia de um planner, só que é uma empatia que tem a ver com um momento onde a tecnologia também está presente, sabe? Onde tem uma tela ou um fone, né, um som, um estímulo presente, assim. Então, juntar essas pecinhas, essas duas peças, assim, né? Puta, o que você está pensando ou sentindo na hora que esse canal está na sua frente, assim, para mim sempre ajuda. E faz esse trampo que às vezes é meio intelectual ficar mais visceral, assim, também, né? A história do contexto e conteúdo juntos, né? Isso Exatamente. Total. Deixa eu passar aqui, ver se a gente está perdendo alguma pergunta aqui. Acho que a gente respondeu... Deixa eu ver aqui. Comentário sobre ainda não está sendo fácil sair das caixas, né? Tem um Fernando Mídia tentando migrar para o planejamento. É doloroso, mas pode vir, viu? Vale a pena. Eu consegui passar por essa etapa e hoje eu tenho orgulho disso. Acho que a gente respondeu a pergunta do Vinícius também. Você enxerga as duas áreas se combinando em uma no futuro ou acreditam que novos papéis como channel planner vão surgir na divisão que já conhecemos entre os departamentos? Né? Acho que a gente respondeu, acho que a Estela foi super enfática e correta em falar assim, que a gente sempre vai precisar de especialistas. Né? Às vezes você não vai ter recurso. Quando você começar a chegar em cargos mais sêniores, você vai começar a se deparar com a questão de como você vai pagar duas pessoas. Então, às vezes, você vai precisar acumular em uma pessoa 2 skills. Né? Pergunta da Gabriela, a gente respondeu também. A pergunta da Irina também, né, a questão do, será que precisa se fundir? Né, ela comentando que ainda a dupla redator DA, né, funciona bem. Caio fazendo comentário de que a gente ainda vai ter que se acostumar a ficar com o facão na mão, acho que sempre. A Valdívia fez um comentário aqui que eu achei interessante. Entendo que a mídia é um braço do planejamento, pois o planejamento não é só mídia, é um conjunto de ações visando atingir objetivos de marketing e comunicação. O que vocês acham disso? Assim, eu já vi alguns experimentos de agências fundindo esses times. E chamando de estratégia, assim, por exemplo. Chamando de estratégia, por exemplo. Cara, acho que se a gente respeitar a origem de cada um, assim, né? Porque também não adianta a gente querer forçar, né? Mas eu acho que se a gente tiver, eu acho que vale muito, é muito. A teoria é fácil às vezes, é bonita e na prática não. Então depende muito dos envolvidos, tá? Então eu acho que isso é difícil dar uma resposta que sirva para tudo e para todos. Então vai muito de quais são os talentos que você tem ali na mão, assim. Se você entender que aquela pessoa dupla muito bem com a outra e, enfim, não importa se é mídia, se é planejamento, né? Às vezes é comum isso também, né? A gente ter essa dupla e o gestor ser de uma disciplina, né? Então, o gestor é de planejamento ou de mídia. O que eu acho que a gente... E pode super funcionar, eu sou muito a favor das tentativas e das experimentações, assim. Então, porque não tem uma resposta única do melhor modelo que funciona para tudo, né? Então, acho que isso é a minha opinião, assim. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista a inspiração, assim. Então, que eu acho que isso é um ponto importante, né? A referência, assim. Então, se eu vou ter um gestor, né? Eu estudei a minha vida inteira mídia, eu vou ter um gestor planejamento, assim, talvez eu sinta falta, assim, eventualmente de dialogar ou de
ou de estudar um pouco mais daquela minha especialidade, né? Então, eu acho que se a gente fizer essa união oficial, real, como que a gente mantém ainda todos os envolvidos inspirados, né, pela sua paixão, né, pelo que te levou a ser quem você é. Então, acho que a gente só vale tomar esse cuidado para a gente também não murchar, né, cada talento, assim, né, senão a gente se apaga, tenta se igualar, e no final quero que a gente está, né, falando também, as especificidades de cada um, as particularidades são muito importantes. Então, ao juntar todo mundo, a gente ainda precisa manter vivo, né, a vocação inicial e o talento inicial de cada um. Então, acho que só vale ficar de olho nisso para as pessoas continuarem tendo as suas referências vindas de outros lugares, de outras disciplinas, né, para não ficar tudo muito... não ficar plural, né? No final, a gente não pode singularizar tudo isso. Eu fico pensando também até aí numa questão mais complexa de gestão, além de perder esse ponto que eu acho que é fundamental de inspiração. Se eu junto duas áreas, eu estou pensando, né, se eu, enfim, coloco mídia e o planejamento de baixo, se a gente pensar isso de um olhar de futuro, a organização pode olhar que eu tenho uma área muito robusta. E, na verdade, eu tenho coisas específicas, por exemplo, dentro de mídia, que eu tenho pessoas que realizam, enfim, as questões de check-in, enfim, se a mídia saiu ou não saiu. E talvez, por ser um departamento muito robusto, eu vou perdendo, enfim, algumas funções que são bem específicas, porque eu tenho muita gente, então, como eu juntei, aquela outra pessoa tem a obrigação de fazer isso, aí assume, enfim, mais uma função, e aí a pessoa acaba perdendo a especificidade de algo que dentro do processo é super importante. Né? O processo também, se a gente vestir aqui o chapéu de mídia, a gente tem diversos processos ali que tem uma hierarquia ali dentro da importância, porque eu estou falando sobre enfim, o dinheiro, né? Enfim, então também tem essa preocupação, não sei o quanto que isso de elasticidade, né? A gente consegue para realmente eu conseguir manter toda aquela estrutura, porque fica avisado, é o departamento que o Zé Lucas está fazendo que tem 80 pessoas ali, né? Não, ele não precisa disso, se você está juntando, então talvez pode ser que daqui 3 anos, não, vamos, enfim, diminuir, porque as pessoas já aprenderam tudo isso, só que eu diminuí, estou perdendo, enfim, a equipe que realmente eu preciso ter, porque, enfim, tem trabalho que é específico para isso. Fico também pensando nisso aqui, entra nessa questão. Eu acho que é um super desafio, né? Chamar, enfim, juntar isso ali no futuro. Gente, perfeito. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui. Vou fazer um último check, ver se a gente tem mais perguntas. A gente só tem um comentário do Alan falando bem colocado, quem quer abraçar tudo não faz nada direito. É o medo de virar pato, né? E o Marcelo, também fazendo um comentário dele, que o Channel Planner é esse cara que consegue transitar muito bem e nutrir as duas áreas. Né? A criação, mensagem, a criação igual mensagem, mídia igual canais, né? Tornando o fluxo muito mais coerente para as propostas. Assim. Acho que também tem essa figura. Assim, quando eu tive o trampo em que existia uma figura do Channel Planner ali, de crachá, essa pessoa ela era um grande meio de campo da agência, né? E conseguia puxar essas coisas, assim, né? Que também é ótimo quando isso acontece, né? Gente, beleza. Foi 1h20, de 1h30 de papo já. Oi? Né? Que rápido. Então tá bom. Acho que vamos encerrar por aqui, a gente não tem perguntas e acho que a gente tem alguns pontos de reflexão bem interessantes sobre a disciplina, assim. Eu acho do caralho que nós somos a primeira geração e a gente não sabe muito bem como que a gente aprendeu e o que vai acontecer, assim, né? Sim, totalmente. Essa profissão esse trampo não existia quando a gente estava se formando na faculdade, o mais legal é isso, né? E não sei, queria deixar últimos comentários aí para vocês, abrir o microfone para vocês. Acho que para contribuir aqui com o fechamento, uma vez o meu chefe me disse, o Pedro Reis, né, meu atual chefe, ele falou, às vezes a gente fica preocupado, assim,
em definir o futuro da propaganda, né? Para onde as agências vão, qual vai ser o futuro da propaganda, a gente vai existir, não vai existir, qual que é o nosso papel. E talvez a gente nunca ache essa resposta, né? Só que a gente vai perder muito tempo tentando achar essa resposta e a gente vai ficar preocupado com o futuro e vai esquecer do presente. Então, é um desafio, assim, mas eu acho que o lance é um pouco esse, assim, da gente ir fazendo, cara. Tipo, a gente tem que... É isso, é o facão sempre, né, permanente em nossas mãos, assim, a gente tem que estar preocupado com o hoje, e depois a gente dá nome para as coisas, sabe? Eu acho que depois a gente vai ter livros aí publicados ensinando as próximas gerações, mas talvez a gente se preocupar menos com como que vai ser o futuro, porque ninguém sabe, assim, na real, assim. Então, a gente não sabe nem o futuro da propaganda, né? Então, às vezes fica difícil mesmo dizer o futuro das áreas. Então, acho que a gente tem que se preocupar em conseguir sempre colocar os nossos talentos, nossos e das nossas pessoas, né, na nossa volta, com vigor e com paixão para a gente conseguir trabalhar e experimentando, porque a história vai ser contada por nós depois, assim, mas acho que não agora, né? Concordo 100% com o que a Estela falou. Eu acho que é sobre adaptabilidade, né? A gente, enfim, vai se adaptando, esses desafios vão surgindo, a gente tem que estar preparado, ou enfim, tentar se preparar naquele momento e, enfim, se adaptando. Acho que é isso. Eu queria agradecer, acho que foi um papo realmente que ele traz uma reflexão legal sobre esse espaço aqui que a gente está ocupando. Como o Zé falou, realmente somos, enfim, a primeira geração daqui tentando, enfim, desvendar. Possivelmente teremos livros, teremos, enfim, diversas coisas no futuro ali para ajudar mais, mas é sobre uma tentativa, né? A gente acerta, a gente erra, o errar é muito importante para a gente não cometer novamente o que a gente fez, e a gente vai aprendendo dia a dia. Perfeito, gente. Super obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Célia. Obrigado, Red Hook. Valeu pelo fórum aí. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Espero que vocês tenham uma cerveja na mão na quinta-feira. Se não, peguem uma agora. Boa noite para todo mundo. Beijos, beijos. Obrigada, pessoal. Beijos. Beijo, gente. Obrigado. A gente dá um leave agora? Aperta o leave aqui? Eu vou apertar leave. Sério? Entrou? Oi? A linha entrou. Não, eu estava aqui o tempo todo, estava só ouvindo. Wesley parou, né? Transmitir, né?